Perdizes, professor dessa disciplina junto com o professor Alberto. Vamos falar agora de condicionais, tá? Esse assunto está aqui nessa página de interações e controle de fluxo, que vocês podem encontrar aqui dentro da página de tutorial ao R. Aguarde um pouquinho. Dentro dessa página aqui, tutorial de introdução ao R, isso está bem aqui, ó, passo 4, iteração e controle de fluxo, tá bom? Essa aula aqui. O que eu vou apresentar aqui não está incluso dentro dessa aula, mas vai ser incluso em breve. Aqui é comentado inicialmente o que são as condicionais, e aí os exemplos já partem para o uso do for, que é um loop, é uma iteração sobre um vetor. Aí, já que se utiliza muito condicionais com esse comando, então a gente preparou aqui essa aulinha aqui básica para vocês entenderem, tá bom? Existem basicamente 3 condicionais no R, que é o if junto com o else ou o if-else. Tá? If em inglês é se, tá? Else é se, caso contrário, executa isso. E se, caso contrário, junto. Tá bom? Então, o que a condicional if faz? Ela avalia um vetor atômico ou índice 1 lógico e executa o que estiver dentro desses colchetes aqui. Tá? Se o valor do vetor for verdadeiro. Então, a estrutura básica de um if é assim. Ó. Você escreve if, abre o parêntese, coloca a sua condição, fecha o parêntese, abre as chaves e coloca a ação dentro que vai ser realizada caso essa condição aqui seja verdadeira, tá bom? Então, os exemplos que a gente colocou aqui são bem simples para vocês entenderem a lógica que funciona essa condicional e as outras, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo. Eu criei 2 vetores em qual um se chama Perdiz estuda Breu, verdadeiro, porque eu estudo Breu, né? Perdiz estuda grama é falso. Vejam que isso aqui é um vetor lógico no R, né? Verdadeiro ou falso. Então, se eu coloco esse vetor aqui, lógico, aqui dentro, e aqui isso daqui é verdadeiro, e eu executo isso aqui, ele vai executar, ele vai imprimir esse valor no console, que diz Breu pode ser prótion, Dacryodes, Stratynicia e é da família Burseraceae. Se eu coloco esse vetor aqui que é falso dentro aqui da condição e tento executar isso aqui não é executado. Vamos ver aqui no R como é que acontece. Então aqui, ó, eu vou criar esse vetor, certo? Isso aqui é um R Markdown. Eu decidi mostrar isso aqui logo a carinha para vocês começarem a se acostumar. Talvez muitos de vocês vão utilizar essa ferramenta em breve, tá? Então, o que está dentro disso daqui é código. E o resultado do código vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Então, eu tenho aqui o vetor Perdiz estuda Breu, Perdiz estuda grama. Se eu executo só esse vetor, ele vai retornar verdadeiro, tá? Se eu executo esse vetor, ele vai retornar falso. Então, se eu executo o if como é que eu posso executá-lo? Ou eu seleciono ele todinho, tá? Ou simplesmente eu seleciono aqui a linha onde está o if e executo a partir daqui. Ele executa e imprime isso daqui, porque a condição foi satisfeita, é verdadeira. Lembre-se disso aqui, a ação ela só é realizada se a condição for verdadeira. Então ele imprime isso aqui. Isso daqui é falso. Então será que ele vai imprimir isso daqui? Ele não retorna nada, certo? Porque isso daqui é falso. Então reparem que na condição deve ser satisfeita dentro dos parênteses. True para efetuar a ação. E se for falso ele não executa. Então aqui é um caso bem mais claro, tá? Aqui tem um vetor lógico verdadeiro. Então, já que aqui é verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Aqui, já que é falso, ele não vai executar isso aqui.
Ele executou. Ele não executou. Se eu coloco isso aqui como verdadeiro, ele executa essa ação, tá? Independente do que está escrito aqui, tá? Eu escrevi isso aqui. Ele executou porque isso aqui virou falso agora, tá bom? Então, como eu expliquei aqui em cima sobre o if, aqui vocês viram que o if eu trabalhei com ele sozinho. Outra maneira de se trabalhar com if é o if else, tá? Como é que é o if else? É quando eu uso else para efetuar uma segunda ação caso a primeira ação não seja satisfeita, tá? Então assim, a gente pode expandir a ação do if acrescentando um else após o if, tá? Então a gente deve entender essa ação da seguinte maneira: se isso é verdadeiro, executa o que está aqui dentro. Caso contrário, né, daí vem um else, execute o que estiver no segundo par de chaves. Então vamos supor, eu tenho um vetor chamado meu número é igual a 77. Se eu coloco uma condição lógica aqui de que meu número é semelhante a 76, ele vai executar isso daqui? Ele não vai executar isso daqui. Tá? Se eu colocasse aqui 77, ele iria executar isso daí. Meu número é 3, porque aqui é 77, mas aqui eu botei 76. Então, quando a gente usa o else, você escreve else após o fechamento da chave do primeiro if, escreve else, abre uma chave, e aí geralmente eu tomo essa forma aqui de colocar uma chave aqui, outra mais baixo, para ficar mais limpo para eu ler, tá bom? Mas você pode simplesmente colocar tudo isso daqui, pode colocar, fazer assim, tá? Mas eu acho a estética mais fácil de entender assim. Então, uma vez que isso daqui não é satisfeito, ele parte para essa ação aqui. Então, meu número 77. Isso aqui não executou, ele vai executar essa ação aqui. Ele vai imprimir esse valor aqui. Mas pode ser o meu número. Esse daqui. Então, assim, ó, meu número é o 3, ele não executa. Ele vai executar o que está aqui, o que eu pedi para ele executar. Mas pode ser o 77. Aqui eu posso colocar qualquer coisa, tá? Eu posso colocar, por exemplo, 1 mais 1. Ele vai somar isso daí para mim. 2. Posso colocar unir vetores. Fazer uma frase. E colocar aqui a soma desse vetor com 3. Certo? Aqui é qualquer ação que vai ser feita caso a primeira não seja cumprida. Vamos para o segundo exemplo. Aqui já mais próximo do que nós faríamos utilizando um if com um else no mundo mais real, mais próximo do real. Então eu tenho um vetor aqui de famílias de plantas, tá? Tenho um vetor aqui com nomes de clados segundo o APG4. E aí eu crio um data frame com esses dois vetores e coloco aqui dentro do argumento data frame para ele não converter isso daqui em fator. Texto como fator falso. Eu vou ter um data frame desse jeitinho aqui, com meu vetor famílias como uma coluna, meu vetor clado como outra coluna, ambos com texto, tá? Aqui a estrutura do meu data frame.
com 4 observações, 2 colunas, ambos de texto. E aqui os valores. Com essas dimensões, 4 linhas, 2 colunas. E aí eu vou criar um vetor aqui chamado malvides, que corresponde às plantas desse meu conjunto, que correspondem ao clado malvides do APG 4. Tá? E aí eu vou estabelecer aqui uma condição. Estou criando esse vetor aqui I para começar a introduzir pouco a pouco a noção do for, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas vejam assim que eu dei um número I, eu dei ao valor I aqui um número 1. Tá? I de índice, poderia ser qualquer coisa aqui, poderia ser meu número. Tá? Vou até colocar aqui, meu número. Meu número é 1. E aí eu vou colocar essa condição aqui, para caso satisfeita, ele executar isso daqui. Caso contrário, ele vai executar isso daqui. Qual é a condição? Eu quero que ele pegue desse meu vetor aqui, APG família, o elemento meu número. Qual é o elemento meu número? 1. Então ele vai indexar isso daqui, pegar o primeiro elemento, tá bom? Qual é o primeiro elemento? Burseraceae, tá? É o primeiro elemento aqui. E eu vou usar esse operador lógico aqui que deve ser lido como está contido em. É uma pergunta, então ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá? Está contido em consiste em porcentagem e n porcentagem. Tá? Isso é uma operação lógica. Então eu vou perguntar para o R se esse vetor aqui está contido dentro desse meu vetor aqui, que é isso daqui. Qual é esse meu vetor APG família? Posição 1, Burseraceae. Burseraceae está contido dentro desse vetor aqui, ele vai me retornar o que? Verdadeiro. Tá? Então, quando eu coloco isso daqui aqui dentro, ele vai executar e vai fazer o que? Ele vai executar isso daqui. Ele vai pegar malvides, a gente vai usar o paste, ele vai unir esse vetor aqui. Ele vai quebrar esse vetor que tem 2 elementos, vai separar os dois por E, tá? Olha o que ele está fazendo. Eu usei collapse aqui, ó. Então ele vai fazer Burseraceae e Sapindácea. Eu vou fazer uma frasezinha aqui para ele imprimir. Tá? Qual vai ser a frasezinha? Ele vai pegar esse vetor aqui, Burseraceae e Sapindácea, e com malvides que está aqui dentro, associado a esse vetor aqui chamado clado, ele vai colocar assim: Burseraceae e Sapindácea pertencem ao clado das malvides. Tá? E vai imprimir essa frase para mim. Vejam só. Ele vai imprimir essa daqui, porque a condição aqui ela é satisfeita, certo? Se ela não for satisfeita, por exemplo, se eu mudar meu número aqui, meu número vai ser 2. Então a família que ele vai reter agora vai ser diferente. Vai ser qual? Solanaceae. Solanaceae não é uma malvide. Solanaceae está lá nas rosídeas e está dentro do grupo das lamiídeas. Se eu fizer isso aqui agora, olha o que ele vai fazer. A família Solanaceae pertence ao clado das lamiídeas. Da onde é que veio isso? Dessa ação que eu coloquei aqui. Que ação é essa? Ele uniu esse pedaço de texto com o nome da família, que é o mesmo que está aqui, com mais esse pedaço de texto aqui, e agora retendo o nome do clado desse mesmo data frame, da onde a gente está tirando o nome da família, e por ser da mesma posição, tá?
ele vai tirar aqui, ó, desse vetor o nome do clado correto de Solanácea, certo? Novamente, a família Solanácea pertence ao clado das Lamíedes. Se eu mudar meu número, vai acontecer a mesma coisa. Olha aqui. Burseraceae e Sapinácea pertencem ao clado das Malvídeas. E se eu mudar agora o 4, a família Rubiácea pertence ao clado das Lamíedes, porque a família agora é Rubiácea, tá bom? E a gente tem essa terceira opção, que é a união de if, else em uma mesma função. A estrutura básica dela é o seguinte: ela contém 3 argumentos, tá? Separados por vírgula. No primeiro espaço é onde eu coloco a minha condição. Após a primeira vírgula, eu coloco a ação que deve ser executada caso isso daqui seja verdadeiro. E no terceiro argumento, eu devo colocar a ação caso isso daqui seja falso. Então vamos aqui para um exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui eu estou usando esse comando aqui para caso vocês reproduzam isso, ele seja exatamente igual ao que eu estou fazendo aqui, tá bom? Que eu estou usando essa função sample. Então, se vocês copiarem isso daqui, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, eu tenho aquele meu vetor família. Lembram que vetor é esse? Tem 4 famílias, tá bom? Então, estou aleatorizando aqui, randomizando, para criar um vetor de tamanho 100, substituindo toda vez que eu tirar um nome. E aí eu estou criando um vetor chamado famílias. Aí famílias virou isso daqui, ó. Esse vetor de comprimento 100 com essa distribuição de nomes dessas 4 famílias aqui, repetindo algumas, umas mais, outras menos, tá bom? Posso ver a quantidade se eu quiser. Tá aqui, eu tenho 27 Burseraceae, 18 Rubiácea, 25 Sapinácea e 30 Solanácea. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se dentro de famílias, dentro desse vetor, ele for igual ao Burseraceae, retorne verdadeiro. Se for falso, retorne falso. Tá? É isso que eu fiz aqui. O que ele vai fazer? Isso daqui é uma operação vetorizada, tá? Isso é muito comum no R. Então ele vai percorrer um a um desses elementos e todos aqueles que forem igual a Burseraceae, ele vai retornar verdadeiro. Os que não forem Burseraceae, ele vai retornar falso, tá? Então, por exemplo, aqui só na primeira linha, ele vai retornar, já dá para a gente reparar que nessa minha condição aqui, de família ser igual a Burseraceae, ele vai retornar falso aqui, verdadeiro, falso, 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 falso. A gente só vai ter verdadeiro aqui. Vamos ver se isso é verdade. É só executar. Ele colocou 10 lá, mas dá para ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, só aquele lá é verdadeiro, tá bom? A gente pode colocar outra situação aqui, ó. Se for dentro desse vetor, onde for Sapinácea, executa isso para mim. Ele vai retornar esse texto para mim. Sapinácea é a família do Guaraná. Onde não for Sapinácea, que vai retornar falso isso aqui, ele vai retornar isso aqui. Não é Sapinácea. Olha lá. Não é Sapinácea. Então, onde tá lendo aqui, ó, onde a gente lê que Sapinácea é a família do Guaraná, quer dizer que nessa posição 3, por exemplo, em famílias, há Sapinácea. Porque a condição foi satisfeita, então ele imprimiu isso daqui. Vamos conferir isso aqui? Famílias. Quem está na terceira posição? Sapinácea. Tá bom? A gente pode fazer um negocinho mais complicado ainda, que é colocar um novo if-else aqui dentro. Tá? A gente pode encadear ações aqui. Como é que é isso? Me explica. Então, por exemplo,
eu tenho a mesma condição lógica aqui. Famílias é semelhante a Sapindácea. Se isso for verdadeiro, ele vai imprimir isso daqui. Se não for, ao invés de colocar a ação para ele executar caso seja falso, eu coloco um novo if else, tá? E isso daqui vai ser a ação que ele vai executar caso nessa minha terceira posição isso não seja verdadeiro. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Isso aqui provavelmente pode confundir a cabeça de vocês, mas é só para mostrar um tipo de encadeamento que a gente pode fazer. Do mesmo jeito que eu posso colocar um outro aqui. Olha o que ele vai fazer. Vamos supor que eu tenha famílias aqui de 1 a 10, tá bom? Então, se famílias for aqui, ó, de 1 a 10, para ficar mais fácil. Então, se dentro desse vetor de 10 elementos tiver alguém Sapindácea, aqui vai ser, aqui e aqui. Ele vai imprimir isso daqui, ó, Sapindácea da ordem Sapindaris. Caso isso não seja verdadeiro, ele vai para a próxima. Qual é a próxima? Se famílias for igual a Bucerácea, imprima isso daqui. E se não for, nenhuma dessas famílias é uma Sapindaris. Vamos ver o que acontece? Então, onde é que tem Sapindaris aqui? Aqui, aqui, aqui e aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 verdadeiros. Vamos ver aqui. A gente tem que ter Bucerácea, 2, 3, 4. Certo? A gente pode atribuir isso daqui também a um objeto, tá? Lembre que no R, um dos mantras é de que tudo é um objeto. Então eu posso atribuir isso daqui. Eu coloquei esses 10 aqui, vamos ver como é que fica. Posso atribuir isso daqui a um objeto chamado sei qual a ordem e criar um novo data frame, incorporar isso daqui num data frame. Por exemplo, vou unir agora famílias com sei qual a ordem e criar um data frame chamado meu DF. Eu vou saber, por exemplo, que Solanácea, nenhuma dessas famílias é uma Sapindaris, não é uma Sapindaris, mas Bucerácea é, Sapindácea também é. Certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham mais ou menos começado a entender como é que funcionam as condicionais, tá bom? Forte abraço, dúvidas, perguntem pra gente, tá bom?